Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que está aqui na nossa companhia, na companhia do programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema maravilhoso que eu gosto muito, que é Espiritismo e o respeito à diversidade humana. Olha só, é isso mesmo. Como é que nós podemos olhar para a diversidade humana? E estou aqui com Fernanda Malaquias e Alexandra, querida. Começando aqui, recebendo vocês. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Delmar, Fernanda e a todos que estão assistindo, escutando. Hoje o tema é bem interessante e a gente vai ter uma tarde muito gostosa aqui juntos. E eu vou começar já, né, fazendo uma pergunta direta para Fernanda. Fernanda, o que é? Tanto se fala hoje em diversidade. Que é a diversidade humana? Começa você dando uma introdução aí para nós, aquecendo os motores. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui, principalmente para falar sobre esse tema que eu curto muito. Então, né, quando a gente fala sobre a diversidade ela é um conceito que a gente pode compreender como tudo aquilo que contempla a multiplicidade, então a pluralidade, saiu. Algo que não é homogêneo, sabe então que é diferente? Pois é, então se a gente olhar para um contexto social, a diversidade, ela é justamente a convivência de indivíduos diferentes, né? Então, o que a gente está falando, que não são homogêneos. E aí pode ser em relação, mais para frente nós vamos entrar nos tipos de diversidade, né? Mas pode ser diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero, enfim, né? Então, quando esses indivíduos de diferentes identidades, né? Porque são algo que identifica nós, a nossa cultura, nossa orientação sexual, nossa etnia. Quando indivíduos de diferentes identidades estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, nós podemos falar que temos a diversidade, né? Porém, aí a gente vai encontrando uns pouco de desafios, né? Quando a gente começa a adentrar essa conversa, né? Porque ambientes diversos têm seus desafios, né? Principalmente quando a gente fala do social, né? Então, a gente lida hoje com estruturas sociais que muitas das vezes, e infelizmente, vão impedindo e dificultando que determinados indivíduos tenham acesso a certos espaços, né? Seja por conta da história, por conta de preconceito, opressão, enfim. Então, ao mesmo tempo que a diversidade, ela traz esse olhar de multiplicidade, de diverso, de diferente, tem também o seu lado de desafio. Delmar. Eu fiz de propósito esse fundo, né, que tem muito verde, e nós aprendemos na escola que nenhuma folha é igual à outra. Então, imagina essa floresta aqui atrás de mim, com tantas árvores, com tantas folhas, e nenhuma folha é igual à outra. Então, olha o respeito que a natureza tem, ou a abundância que a natureza nos brinda com a diversidade. E aí nós vamos para a diversidade de tudo, né, na parte biológica. Eu já vou passar para a Alê. Alê, fala um pouquinho desses tipos de diversidade que a Fernanda falou, né? Diversidade biológica, social, cultural, tanta. Vamos lá. Traz a sua perspectiva de diversidade. E interessante a sincronicidade que ontem eu lembrei de uma palestra do Divaldo que eu escutei há muito tempo atrás, ele trazia justamente esse exemplo, não existe na natureza uma folha igual à outra. Quando a gente fala dessa diversidade, né, na biológica, né, biologicamente falando, já somos diferentes uns dos outros, né, então, mesmo, né, aqueles que são gêmeos são diferentes, né? Às vezes a gente vê irmãos gêmeos e fala, nossa, mas esse é gêmeo daquele, né? Ou então esse irmão daquele, porque, né, mesmo
filhos do mesmo pai, mesma mãe, têm uma biologia totalmente diferente. Então, a riqueza, a beleza já começa nessa diversidade biológica, né? Na social e cultural, a diversidade cultural, que é só a gente olhar para o planeta, né? A gente olhando, né, para cada país que tem a sua cultura, que traz uma diversidade, para mim, gente, por exemplo, sábado eu fui na Avenida Paulista, eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ela traz justamente essa diversidade social e cultural, que você anda por vários ambientes diferentes, então você vê exposição de artes voltadas para diferentes públicos, diferentes pessoas caminhando na Avenida Paulista, então, assim, ali, para mim, a representatividade dessa diversidade social e cultural, né? A gente vê várias camadas da sociedade também transitando, às vezes, dentro de um mesmo prédio, né? Estava tendo uma exposição lá, a Casa Cor, e aí a gente via ali, né, uma diversidade incrível circulando no mesmo ambiente, né? E a diversidade a nível individual, né? Então, assim, cada indivíduo é diferente, né? Não tem como, né? Quando a gente faz na própria psicologia, né? Cada indivíduo tem uma complexidade de história de vida, de composição, de crenças, de como enxerga a vida, do que gosta, do que não gosta, né? Então, olha só que a diversidade, né? Ela já começa por aí, por isso que ela é tão complexa, né, de ser vivida, né? Hoje a gente vê isso muito sendo trazido, eu tenho escutado que está sendo trazido para as empresas, porém, escuto menos nas escolas, né, que isso vem sendo trazido. Então, um pouco dessa diversidade. Fernanda, agora para você, né, qual a importância, quais são as vantagens, né, de desenvolvermos essa diversidade humana, de termos esse olhar, de termos esse respeito à diversidade humana, Fernanda? Então, né, nós temos, quando a gente olha para a diversidade e reconhece ela, nós temos aspectos bem assim, que mostram o efeito, a importância de trazer a diversidade mesmo para as nossas conversas, viver a diversidade, né? Então, alguns aspectos positivos quando a gente está falando da diversidade. Por exemplo, o fator de aprendizagem, né? Então, quando a gente está com um diferente, a gente aprende, a gente tem trocas, né? É claro que muitas das vezes a gente pode procurar se estabelecer ou se relacionar com algo que é semelhante, mas pare para pensar, assim, um exercício bem rápido que a gente pode fazer. Quando a gente se conecta com uma pessoa que é diferente, conversa, tá ali conversando com uma pessoa que é diferente, às vezes vem de uma cultura diferente, vem de uma tradição diferente. Se você se permitir, se colocar um pouquinho assim para refletir, sabe, falar, uau, olha, na tradição dela é bem diferente, o que será que eu posso aprender com isso? Então, a diversidade, ela também traz esse fator de aprendizado, né? O convívio com o diferente traz um fator de aprendizado. Fora também temos outros pontos, né? Então, a gente se torna mais aberto e tolerante, né? Porque a gente compreende que o convívio com outras pessoas acaba desdobrando ali horizontes novos, que muitas das vezes a gente não tem controle, né? O que é diferente a gente não tem controle. Então, a gente acaba se tornando mais tolerante também, né? E também a Lê trouxe, né, a diversidade a nível individual, e aí tem também um aprendizado e uma evolução quando a gente trabalha com o diferente, que é a evolução no nosso desenvolvimento, né, intelectual. Então, tem essa perspectiva e também o progresso coletivo, né? Imagina que, assim, delícia, seria um dos melhores mundos, né? Na nossa sociedade, todos nós valorizarmos e aprendermos bastante com a diversidade, né? Viver com o diferente. Imagina o progresso que seria.
Pois é, como tudo começa dentro de nós, você viu que eles falam de 3 aspectos: biológico, cultural e social. E eu fico me perguntando, cadê o psicológico aí? Então vamos falar dele, já que ele não foi incluído, nós vamos falar um pouco que às vezes, né, você falou no pensamento, às vezes observa o seu pensamento, quanto ele é diverso, quantos pensamentos diferentes aparecem, às vezes antagônicos, sentimentos também. Nós temos 5 emoções básicas, que são diferentes umas das outras, e derivando mais um monte de emoções, de sentimentos, de pensamentos. E quando nós somos nos papéis, nós temos papéis diferentes. Se nós não aprendemos a conviver com a multidão que vive dentro de nós, respeitando a parte filha, a parte mãe, a parte mulher ou a parte profissional, né? E aí cada um com os seus papéis, olha quão diversos somos. Então, acrescentando essa parte mais, né, psíquica, além da biológica, da cultural e social, a Lê diz para nós se a diversidade e a inclusão, elas caminham juntas? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque diversidade e inclusão. E aí, eu estava escutando um podcast essa semana e a pessoa falou, sabe qual que é a diferença para mim? Então, diversidade é quando a pessoa é convidada para a festa, e inclusão é quando ela é chamada para dançar. Então, diversidade, né? Então, quando você tem um ambiente diverso, né? Com diferentes culturas, etnias, né? E aí, nesse ambiente, estão pessoas diferentes. Mas como é que você promove essa inclusão? E na pesquisa que a Fernanda fez para a gente, ela traz o exemplo de um jantar. Então, imagina um jantar em que você convida várias pessoas diferentes, né? De costumes, cultura, cor de pele, gêneros, idade, você convida essas pessoas. E na hora que você olha o salão cheio, você observa essa diversidade. Então, você tem uma diversidade nesse espaço, estão todos no mesmo ambiente. Porém, se elas simplesmente forem para os seus lugares e se sentarem e jantarem, não está acontecendo uma inclusão. Uma inclusão é quando elas são recepcionadas, umas são apresentadas às outras, são incentivadas a se conhecerem, né, a entenderem como uma pensa, como a outra pensa, quais são os gostos de uma, os gostos de outra. Então, aí está acontecendo a inclusão. Por isso que hoje em dia, né, está acontecendo dentro das empresas muitas pesquisas. Isso é pauta na mesa das empresas, né, e por isso que se diz que muitas vezes uma empresa que tem diversidade pode não ter a inclusão. Por conta disso, você pode ter na equipe pessoas diversas, porém, se essas pessoas não estiverem sendo escutadas, né, na sua diversidade de pensamento, não está acontecendo a inclusão. E aí que elas caminham, elas precisam se encaminhar juntas. Vocês estão falando, e aí sabe que eu lembrei do evoluir, às vezes, porque para isso também, lembra, num outro programa nós falamos na questão da consciência. E também, para entender de diversidade, aceitar a diversidade, respeitar a diversidade, não é tarefa simples, é complexa. E eu vou dar sempre o mesmo exemplo. Para poder fazer uma conta de 1 mais 1 e eu falar com firmeza, são 2, eu preciso saber os números. Eu preciso saber de 0 a 10 e preciso fazer a conta básica. Então, para fazer conta, eu preciso saber números. Aqui também, diversidade, eu preciso já ter ampliado, porque no início... Já viu a criança? Ela é grudada na mãe, nos pais, na família. Então, existe no processo de desenvolvimento, né? Se não for incluído já desde cedo essa noção, tem pessoas já adultas que não, os meus, a minha família, é o meu grupo, é a minha, ainda se fala em raça, imagina, gente, só tem uma família. Jesus já não falou, Jesus, há 2000 anos atrás, só existe uma família, a grande família humana, né? Amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, ele já deu todas as dicas, mas o processo evolutivo é um pouco mais lento. Então, aceitar a diversidade, voltando agora para o evoluir, as pessoas às vezes perguntam, empresas também, qual é o seu nicho? Quando você fala qual é o seu nicho, o que você está fazendo? Porque você tem um grupo onde você vai ali, você tem uma preferência, né? E o marketing, os produtos, focam muito isso. E aí, quando me perguntavam, desde muito tempo, eu lembro de falar assim,
assim, o que me deixa feliz é ver eu evoluir aquele jardim repleto de pessoas diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, visões de mundo diferentes. Então é isso, eu trazendo aqui um pouco na prática, né, de como é que é essa diversidade. E adorei, vou reforçar aqui, uma coisa é você convidar alguém, né, para uma festa, maravilha, outra é tirar essa pessoa para dançar. Gostei muito de diversidade e de inclusão, queria aproveitar essa metáfora e perguntar agora para, já que a Fernanda gosta muito das mídias, ela fica falando aí, não, porque, nossa, eu adoro, e aqui, né, e ela fica chamando eu e a Lê de meninas, então agradeço pela menina, ela que é uma criança, né, eu sou uma sexagenária, e ela me chama de menina. Então, dizendo isso, qual é a importância, Fernanda, essa é para você, de abordar esse tema, o tema diversidade humana, em lives, na mídia, já que você gosta, mídia em geral, nos dias atuais. Diz para nós qual é a importância desse tema nas mídias. Muito bom. Ai, Delmar, confesso que agora até eu fico um pouco... Porque, gente, então, olha, é automático chamar as pessoas de meninas, e elas são as meninas, né? A gente trabalha juntas, se vê assim, né? Com frequência, são meninas. Mas tudo bem, vamos lá. Pois é, né? Acho que tem um fator bem importante quando a gente fala de abrir conversa, né, sobre a diversidade. E eu fiquei pensando, Demar, uma das coisas também que eu vi numa das redes sociais um dia, uma pergunta, um post que fez uma pergunta assim: o quanto você se sente dentro de uma bolha? E eu achei isso, eu falei, uau, isso pega um pouco, porque se a gente parar para pensar, todos nós vivemos dentro de uma bolha, né? Seja, às vezes, num grupo da faculdade, seja até questões de etnias mesmo, cultural. Então, eu acho que essa reflexão me fez assim, parar para pensar da importância de abordar esses temas em lives, nas redes sociais, para a gente mesmo refletir, parar e refletir, sabe? O quanto que eu vivo dentro de uma bolha e o quanto eu posso ampliar a minha perspectiva, né? Então, começar a pensar, falar, olha, é confortável viver numa bolha, muitas das vezes, mas como que eu posso me abrir para experimentar formas diferentes de ver, conhecer formas diferentes, né? Perspectivas diferentes. Então, eu acho que é super importante, porque a gente vai cada vez mais normalizando o diferente. Eu acho que quando a gente abre conversa, temos conversa, temos esse espaço de reflexão, nós vamos normalizando o que é diferente, né? E aí vai desde de criança, você até comentou, né? Isso vai desde criança. Então a criança começa a ver isso e começa a entender que é algo diferente, está tudo bem ser diferente. Então, por isso que eu acho que é importante falarmos sobre diversidade, principalmente nas mídias. E a Lê, para você, qual que é a primeira ação assim que a gente pode ter para incluir, já que você falou tão bonito da inclusão, né, e da diversidade? Uma vez que a diversidade é um fato, qual a primeira ação para que possamos incluir? A inclusão tem 3 coisas que costumam não falhar, né? A primeira delas é o diálogo, né? É perguntar o que faz sentido para a pessoa. E é interessante, né, que aqui no Evoluir a gente pratica muito isso, né? Tanto nas conversas, nos diálogos, porque às vezes a pessoa fala assim, para mim isso é dessa forma. Ou ela fala, isso é importante para mim. Aí a gente pergunta, tá, mas isso que você está dizendo significa o que para você, na tua visão, né? O que significa na visão dela? Né? Que às vezes, por exemplo, a palavra liberdade pode significar uma coisa para mim, para outro, outra. Então, o diálogo, começando sempre pelo diálogo. A segunda, então, primeiro diálogo, a segunda, respeito, né? As pessoas pensam diferente, isso não coloca ninguém em situação inferior ou superior.
né? Elas só pensam diferente. E o quanto é rico, às vezes a gente olhar e falar, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma a respeito disso que você está me falando, né? Então, a primeira, diálogo. A segunda, respeito. E a terceira, empatia, né? Trata a pessoa da forma como ela quer ser tratada, né? E aí é tão interessante isso, que eu estava escutando uma fala do Emicida, né, que ele é um músico, ele artista, é apresentador de programa, e ele falou que quando ele começou a fazer sucesso, e ele disse que ele ralou muito, né, ralou quer dizer, trabalhou demais para fazer, né, para conseguir sucesso, e quando ele conseguiu, ele via vários elogios, né, e ele até fala, né, cuidado com os elogios, né, olha que elogios que você está, né, que você, como você recebe os elogios, e falava assim, nossa, ele é diferente dos outros. E ele falou que aquilo entristecia ele, porque o sucesso que ele estava fazendo naquele momento, nesses elogios, era por conta do rap, da música do rap. E ele falou, nossa, quantas pessoas vieram antes de mim, então o que eu estou agora, eu estou num momento, e ele honrando todas as pessoas que vieram antes, passaram por dificuldades e representaram o rap, né? Então, assim, a questão da empatia, eu achei muito bonita essa fala dele, né? Quando se referiam como um elogio nas mídias, o Emicida é diferente dos outros, ele falava, gente, eu sou igual, né? Eu estou, na verdade, representando um grupo, né? Um grupo grande, né? Então, achei bem bonita essa fala dele, né? Quando a gente fala aí de diversidade, de inclusão. E eu agora quero aproveitar e reforçar uma parceria que nós temos aqui com a FEAL, Instituto Evoluir e FEAL, parceiros já de mais de 30 anos, formalmente, com 15% de desconto em todos os serviços, já há menos tempo, mas de alma sempre parceiros. Lembrando que você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova pode contar com todo o apoio do Instituto Evoluir, com o apoio de todos os serviços, né? E lembrando também que, se você quiser entrar no site, temos aí um curso em andamento, quem sabe você se interessa, você pode também, o frio chegou aqui, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, isso mesmo, anota aí, 11, é o código de São Paulo, 97261-0272. É uma maneira segura, tranquila, eu vou repetir, o Pix, para você poder compartilhar todo o conteúdo da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Aliás, lembrando, Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação, né? E aí nós vamos já falar sobre espiritismo e diversidade, né? Como é que o espiritismo vê a diversidade? Mas antes disso, se você quer que essas ondas se expandam e outras pessoas colaborem também, que tal você divulgar, né, o Pix da Fundação André Luiz, que é 11 9761 0272. E aí, lógico, se você preferir, tem o site feal.com, colabore.org, lá você obtém todas as informações, né, de toda a programação e também como se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E agora a pergunta para a Fernanda. Fernanda, como é que espiritismo e diversidade caminham juntas? Ótima pergunta, Delmar. Na verdade, o espiritismo tem muito a nos ensinar, né, sobre a diversidade também. A própria reencarnação, né, pessoal? Eu fiquei refletindo, a própria reencarnação é um ponto que nos traz bastante aprendizados, assim, quando a gente fala sobre a diversidade e esse respeito, né? Então, compreendendo que nessa vida, nessa encarnação, nós viemos com essa vestimenta, com esse corpo, com essa matéria, mas que numa próxima, né, não sabemos, então eu acho que o espiritismo, ele traz muito isso, né, assim, realmente, é que nem a Delmar colocou, essa questão de raças, tem até pesquisas que indicam que isso foi algo que nós criamos, porque na verdade só existe uma
raça que é a raça humana, né? Então, essa distinção de raças não existe. Então, o espiritismo, ele traz muito essa consciência, né? Ele traz muito essa afirmação de que não existe raças e que a gente não precisa dessas amarraduras, sabe? De se prender à matéria, de se achar diferente do outro, porque nessa encarnação nós estamos nesse estado, mas uma próxima, só a Deus e a espiritualidade pertence, né? Então, eu achei muito bonito, porque na Gênesis, Kardec, ele tem um trecho, né, ele traz, que ele fala que a reencarnação, ela funda numa lei que é a lei da natureza, e o princípio da fraternidade universal, mas ela também se funda numa lei que é a lei da igualdade dos direitos sociais e da liberdade. Então, aí, gente, eu parei, eu falei, uau, tá, ok. Realmente é confiar na reencarnação e compreender que nós somos muito mais, o nosso espírito é muito maior do que qualquer diferença, né? Então, essas diferenças que hoje a gente vê acontecendo por etnia, por cultura, por, enfim, questões sociais, o nosso espírito é muito mais grandioso do que isso, muito mais grandioso, né? Ele vem de outras vivências, e quem sabe, às vezes, aquela, né, nós já já estivemos num estado, né, que hoje a gente vê e temos até dificuldade de lidar, né, com aquela diferença. Quem sabe o nosso próprio espírito também já passou por isso. Então, acho que Espiritismo nos dá esse grande aprendizado, esse é um presente, né, sobre a reencarnação. Esta semana, na leitura aí do Evangelho no Lar, a parte que abriu foi justamente uma orientação espiritual dizendo assim: há 100 anos atrás, vocês aceitavam muito menos coisas que aceitam hoje. Então, daqui 100 anos, vocês vão aceitar coisas diferentes que vocês têm dificuldade em aceitar hoje. Então, eles já nos explicam, né, essa questão da reencarnação, que elas são diversas mesmo. Então, você encontra diversidade, né, na escala espírita. Então, a natureza ela vai se diversificando na evolução de consciência, e nas reencarnações também. Reencarnações são diferentes, e às vezes nós não aceitamos, no passado, termos tido dificuldades, trazido dificuldades, porque às vezes, né, seja uma diferença em qualquer área da nossa vida, já pode ser um processo de outra existência. Então, aceitação, começando por nós mesmos, né, aceitando aí os pontos da doutrina, já auxilia bastante aí na diversidade. E Ale, e para você, Ale, diante de tudo isso que a gente conversou, dessa ampliação da visão sobre a diversidade, a importância, né, de colocarmos atenção, de verdade, uma aceitação no diferente, falarmos sobre diversidade. Segundo o Espiritismo, como é que você vê essa afirmação? Diante do Espiritismo, né, quando a gente olha para as diferenças, para as diversidades, né, físicas e morais que existem na Terra, quando a gente olha de onde que elas vêm, né, do clima, da vida, dos costumes, né, tanto que se você tiver 2 filhos, né, de uma mesma mãe, e for criado em espaços, em lugares diferentes, né, a moral vai ser bem diferente também. E tem uma curiosidade, né, gente, a gente falou da diversidade biológica, né, e quando eu li essa questão de 2 filhos de uma mesma mãe serem diferentes, eu sou mãe de 2 meninos, e os meus filhos, biologicamente, eles são totalmente diferentes. Eu tenho um que parece que veio da Arábia, ele é moreno, cabelo negro, e eu tenho um que é alemão, parece que veio da Alemanha. Ou seja, né, eu tenho ali, né, uma diferença biológica grande dentro do meu próprio lar, tanto que uma vez até a dentista falou assim para mim: gente, nem a arcada dentária é igual, a única coisa que eu sei que eles têm igual é o tipo sanguíneo. Então, é interessante, né, como que essa diversidade, né, ela vai acontecendo, né, e isso só prova o quê? Que a gente, certamente, mesmo com essa diversidade toda, nós somos, né,
todos de uma mesma família. E para mim, quando eu olho, né, na questão dos sentimentos, né, das dores humanas, quando você olha nas emoções e sentimentos e nas emoções básicas, medo, raiva, tristeza, né, a repulsa, gente, alegria, no planeta Terra todos sentem, né? Quem é a mãe que não sente o afastamento de um filho, ou quem é a pessoa, né, no planeta Terra que não sente a dor, né, do luto por alguém que partiu para o plano espiritual. Então, para mim, né, essa a questão dos sentimentos, das emoções e das dores humanas é uma comprovação, né, que nós fazemos parte da mesma família. Por isso que é tão importante, quando a gente olha para o outro, né, a gente não está olhando para o outro, né, é como se a gente estivesse olhando para nós mesmos, né, porque somos todos parte da mesma família. É interessante que eu lembro uma vez na revista Espírita, né, que diz que no futuro, quando nós estivermos mais evoluídos espiritualmente, todas essas distinções, diferenças, tudo isso, seja corporal, biológica, cultural ou social, sabe o que vai ser? Coisa do passado, porque com a evolução espiritual vão desaparecer o quê? Os preconceitos. Então, esse é um outro ponto para ajudar, se você está com... Mas como é que eu faço isso? Como é que eu aceito? Olha para os preconceitos. Preconceito de raça, como já dissemos, só tem uma, casta, mesma coisa, o que tem é diferença de desenvolvimento espiritual, como a Ale já colocou, o mesmo espírito pode nascer numa condição social ou em outra, pode nascer numa cultural ou outra, e aí, enfim, todas as condições aí humanas, superior ou inferior, na categoria de trabalho, livre ou escravo, homem e mulher. Então, que bom que no futuro tudo isso vão ser coisas assim, sabe, ultrapassadas, porque nós vamos sentir em nós, né, essa aceitação. E com a aceitação, né, do diferente, o que acaba acontecendo? Né? As relações de fraternidade, que é outra lei. Então, nós temos na lei de sociedade, né, onde duas pessoas ou mais, quando elas se encontram e são respeitadas, o processo evolutivo ele acelera, porque existem dois tipos de evolução, a individual, cada um consigo, né, ninguém vai dormir por você, se alimentar por você e nem se desenvolver por você. Mas tem uma parte da evolução que ela é coletiva. E aí é tão bom podermos, através da lei de sociedade, juntos, trazermos essa evolução. E agora eu vou perguntar para vocês dicas de filme, de documentários, de séries, de livros, do que vocês quiserem. Fernanda? Olha, acho que eu gostaria de deixar aqui uma dica, na verdade, é sobre um ator, né, um autor, que a Lê até citou, Paulo Freire, um educador, e ele tem umas falas, assim, acho que eu gostaria de deixar uma fala que me tocou bastante. Ele fala assim, que é fundamental a gente diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, eu achei, essa fala me tocou muito, porque é um pouco do título, né, do nosso programa hoje, da chamada. Então, a diversidade, ela é muito mais que um pensamento, enfim, uma pauta, ela é uma ação, ela é uma atitude. Então, se eu posso, Delmar, deixar aqui uma dica, é isso, né, que possamos trazer a diversidade para o nosso campo de experiência mesmo, sabe? Vivenciar ela. A Lê trouxe algumas dicas, como a gente faz isso, né? E durante a nossa conversa também, nós passamos por essas dicas. E uma das coisas também que eu achei bem bacana, Delmar, só fazendo um gancho, é que quando a gente fala de diversidade, nós também trabalhamos bastante com a equidade. A Lê trouxe a inclusão, e a equidade também é um ponto bem interessante para a gente refletir, né? Então, a diversidade, ela está dentro daquilo, a gente considera tudo que é diferente. Já a equidade, ela trata as pessoas de forma diferente,
levando em consideração o que elas precisam, né? Então, é um pouco no caminho da inclusão, né? O exemplo que a Lê trouxe no jantar. É um pouco nesse caminho. Então, tem até uma cena, né? Uma imagem muito famosa, que quando a gente fala da diferença entre igualdade e equidade, uns garotinhos, né? Olhando o campo, só que tem uma cerca na frente deles. E os garotinhos são altos, os que estão na esquerda, eles são altos. Então, eles conseguem olhar o campo sem caixote, sem nada. Eles, né, conseguem olhar o campo através da cerca tranquilamente. Os que estão na direita não conseguem porque são menores. E aí que está a equidade, como a gente traz recursos para eles também conseguirem terem acesso, né? Então, acho que essa é a minha dica, Delmar, que eu posso deixar hoje. Agora você, Ale, dicas, comentários, filmes, séries, livros, com você. Eu vou deixar a dica de um livro que chama Amoras. Esse livro é um livro infantil do Emicida e é muito bonito porque a menina, ela ao comer a amora, né, a frutinha, ela também pergunta: papai, por que eu também sou pretinha também, né, como a frutinha? Então é um livro muito bonito, né, e assim, uma dica que eu deixaria, né, é de cada um de nós, né, que a gente possa estar atento, né, estar atento nas nossas relações e nas nossas vivências do dia a dia, né, para que a gente possa, né, viver isso que a Fernanda falou, que para mim é tão importante, a equidade, né? E aí, quando fala de equidade, eu também escutei uma coisa hoje que eu achei muito interessante, que diz que quando a gente fala de equidade, faz a gente refletir também sobre a palavra justiça, porque justiça, a gente chegou na conclusão, a gente construiu a justiça dentro de nós, achando que a gente deveria tratar todo mundo igual. Na verdade, hoje a gente precisa reconstruir isso, né? Desconstruir e entender que justiça é tratar cada um dentro da sua necessidade. É como na criança lá, né? Nas 3 crianças, é dar um caixote de um tamanho que vai atender o tamanho dele para ele poder enxergar o jogo do outro lado, né? Então, é isso, Delmar, Fernanda, uma alegria de novo estar aqui. Então, tem um ponto que a minha dica eu agradeço a minha neta, né, que tem um desenho da Disney que chama Encanto. É um desenho-filme. E ali você tem a diversidade, porque é uma família, eu não vou dar spoiler, lógico, né, mas é a família Madrigal. E ela tem 3 anos e meio, e tem que ver ela falando já, assim, aceitando as diferenças, né? Porque tem uma filha que é a forte, ela é a mais velha, então ali você vai tendo essa questão cultural, que a filha mais velha é a forte, é a que sustenta, né? Aí você tem a outra que é toda delicada, enfim, cada um se vai vindo, e é isso que é trabalhado no desenho, a diversidade. É tão bonito, e mostrando que cada um tem os seus talentos, as suas fortalezas, as suas fragilidades, e aí chega uma hora que as fragilidades de todos vêm à tona, e depois, enfim, vale a pena, eu deixo essa dica, né, o desenho, o filme Encanto, da Disney, vale muito a pena. E eu ainda queria fazer uma rodada com vocês, né, trazendo a doutrina espírita, que nós... espero que todos que acompanharam até agora, estamos já no final do programa, né? Nós temos, assim, a doutrina espírita, ela tem o mais absoluto respeito pela diversidade humana. Então, cabe a cada um de nós que estudamos o espiritismo, né, cooperar, né, com o progresso da humanidade, né, aceitando a diversidade. E aí, no sentido mais abrangente, exercendo o quê? A caridade. E aí temos 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, Jesus, o nosso mestre e guia e modelo, nos deixou aí essa lição, certo? E aí agora sim, o fechamento e as considerações finais aí, Fernanda. Lindo, lindo, realmente bem, bem forte, assim, e tem um trecho também no Livro dos Espíritos, né, uma resposta da questão 54,
que fala, né, que todos os homens são irmãos em Deus, né, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então, eu acho que tem uma coisa, gente, que me apaixona muito. Eu gosto, como eu comentei com vocês no início, eu curto muito o assunto, mas a diversidade individual, a diversidade invisível, muitas das vezes aos olhos humanos, né? O que nós somos, a nossa singularidade. Então, que possamos, depois dessa conversa, né, ampliar a nossa perspectiva também para a nossa singularidade, saber que atrás daquele corpo, daquela vestimenta, né, daquela pessoa, tem um sujeito que é único, né? E que no fundo, como diz a Delmar, isso eu aprendi com ela, é um script, está gravado aqui na minha cabeça. No fundo, somos todos da mesma família, né? Então, o próprio Livro dos Espíritos traz isso também. Somos todos filhos de Deus. É isso. Muito obrigada. É uma delícia a gente falar sobre. Muito gostoso. E você, Alexandre, suas despedidas, considerações finais? Eu adorei estar aqui com vocês, meninas, né? São as duas meninas aqui, Fernanda e Delmar. E assim, para mim, compreender a natureza das coisas, a natureza da vida, a natureza dessa diversidade que começa na natureza e se expressa na nossa vida, né? Que a gente possa cada um deixar o que como legado, né? Deixar alguma coisa diferente, sabe? Quando você está no ambiente, saber que de alguma forma você deixou uma sementinha de luz naquela conversa. Então, que a gente possa viver com diferente e fazer a diferença. Um beijo a todos. Gostei, viver com o diferente, fazer a diferença. Olha, dá um slogan isso daí, né? E eu volto, né, nessas despedidas, eu volto primeiro a agradecer a Fernanda Malaquias e a Alexandra Maria Augusta, e também agradecer a equipe maravilhosa deste programa, Um Novo Olhar, que eu tenho tanto carinho de décadas. Então, Thaís Cabenguelê, a Bruna Paz, a Ed, toda a equipe técnica. Então, nosso carinho, a nossa gratidão, encerrando e lembrando aí, né? A gente fecha com Jesus mesmo, nosso guia, nosso modelo, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições nossas e dos demais, e o perdão das ofensas. Que Jesus, o mestre das nossas almas, nos abençoe, nos guarde, nos traga aí a sua paz e viva a diversidade. Até quarta que vem. Você acompanhou Um Novo Olhar.